Bom dia a todos. É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez para celebrar no domingo, dia do Senhor. Convido a todos para pegar o folheto pulsando nas mãos. Vamos cantar juntos para aquecer a nossa voz, tá friozinho, né? Vamos aquecer a nossa voz com o canto de entrada, número 2. Vamos dar uma passadinha agora no hino de glória. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Todos cantando. Almas louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Amém. 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 Vamos dar uma passadinha no refrão do Salmo Responsorial. Número 9. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Todos cantando. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Mais uma vez, vai lá. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Isso. Vamos pegar agora o canto das oferendas.
número 16. Quero ouvir todos cantando, vamos lá. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comum. Todos cantando. A liberdade haverá, a igualdade haverá. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Vocês. A liberdade haverá, a igualdade Tá haverá. fraco, vamos lá. Nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Isso. Uma passadinha rápida no canto da comunhão. Chamado pra terra distante, com idade já bem avançada, foi Abraão. Seguiu o caminho confiante, cumpriu sua grande missão. Vem, 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 vem que eu te chamo. Vem pra partilhar os dons, vem pra repartir o pão. Vai, 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 vai que estou contigo. Ensina a partilhar os dons, ensina a repartir o pão. Vem que eu te chamo e vai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia a todos vocês presentes na Catedral Nossa Senhora de Lourdes e a você que nos acompanha através da internet. A nossa celebração de hoje está sob a responsabilidade da catequese da 5ª etapa e está assim constituída. Ao comentário, catequista Sônia Rodrigues. Cantaremos com a equipe de canto da Catedral. Fará a primeira leitura catequista Cláudia Monteiro Cruz. Segunda leitura, o catequizando e coroinha Igor Gabriel. Preces, Natália Brandão. Proclamará o Evangelho e presidirá esta celebração Monsenhor Roberto Carrara. Coloquemos diante do Pai as intenções que trazemos em nossos corações e rezemos também pelo aniversário natalício de Pedro Bobig, pelos nossos irmãos falecidos, Alice Jorge Sanches, 7º dia, Antônio Marana, Antônia Campidelli, Miguel Santini, Conceição Maria Barros, João Rodrigues, Nivaldo Rodrigues, Dirceu Borges, Hilda Begali, José Eugênio de Mato, João Cristóvão da Costa. Vamos todos juntos cantar o canto inicial. Aleluia, aleluia, tu
És a rocha viva, Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei, do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Quis o Salvador, a pedra angular, que ampara tudo, pois é homem Deus, escolhera Pedro para sustentar, como rocha viva o edifício céu. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Eis que estarei convosco até o fim, do inferno as forças não triunfarão, pois Jesus um dia que falou assim, dando à sua igreja perenização. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Vamos acolher as nossas crianças, prestem bastante hoje, né? Divirtam-se com elas. Vocês precisam ver, um dia que vocês quiserem dar uma olhadinha lá na nossa salinha das crianças, o que nós preparamos então para elas. Elas realmente se divertem, não só, mas também são catequizadas. Então vamos ouvir a leitura da ambientação. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Desde o século III, que a liturgia une na mesma celebração as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. Mestres inseparáveis de fé e de inspiração cristã pela sua autoridade, simbolizam todo o colégio apostólico. Pedro foi escolhido pelo Senhor como fundamento de unidade de sua igreja. Paulo é o grande missionário, apóstolo de todas as gentes. Em ambos, quer na vida, quer no martírio, prolongam-se a vida, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Hoje é também o dia do Papa. Queremos manifestar nossa estima e obediência ao sucessor de Pedro, sinal da unidade da Igreja e da comunhão na fé e na caridade. Bem, meus caríssimos irmãos, reunidos aqui na Catedral de Apucarana, vocês que estão ligados a nós através da internet, nós vamos celebrar realmente o mistério de Jesus, sua paixão, seu nascimento, seus ensinamentos, sua paixão, morte e ressurreição. E vamos celebrar os frutos disso tudo, hoje, 2 frutos especiais, São Pedro e São Paulo. O dia 29, mas como o dia 29 não é feriado, então foi adiantado para o domingo. Vamos iniciar então o mistério de Jesus, o banquete que Ele preparou para todos nós, dando-nos seu corpo e seu sangue. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está fraquinho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Agora um momento do silêncio. Olhando para os 2, Pedro e Paulo, que morreram, foram torturados. São Paulo nem tanto,
mas foi decapitado. Mas São Pedro, torturado, crucificado, de cabeça para baixo, somente para dizer que Jesus veio trazer a paz para a gente, veio nos mostrar como devemos viver e que Ele é o Filho de Deus e que ressuscitou. Tudo isso causou para eles sofrimento e morte. Nós temos coragem de falar de Jesus para as pessoas que dependem de nós, que precisam de nós? O exemplo deles mexe um pouquinho com a gente? Examinemo-nos. Pedindo perdão pela nossa apatia, indolência, preguiça e medo, vamos cantar, que o Senhor nos purifique. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos A vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E agora vamos louvar ao Deus Trindade por ter feito desses dois homens como nós, fracos, tantas vezes medrosos, como São Paulo, perseguidor, fez deles então os apóstolos de Jesus. Vamos bendizer então a esse Deus Trindade, cantando glória. glória a Deus Nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, nossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em todos os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram as primícias da fé.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminados os ritos iniciais, passemos para a liturgia da palavra. Animados pelo testemunho de Pedro e Paulo, vamos ao encontro do Senhor, razão e sentido de nossa vida. Acolhendo sua palavra, renovamos nossa adesão a Ele. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade, o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei o Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a vossa face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.
o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, Aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia, aleluia. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
caríssimos irmãos, então reunidos aqui na Catedral de Apucarana, vocês que estão sintonizados conosco através da internet. Então a igreja nos apresenta essas duas figuras, são duas colunas da igreja de Jesus, Pedro e Paulo, como exemplo de quem teve coragem de falar de Jesus, de não se cansar, de deixar tudo o que faziam, preocupados somente em anunciar a palavra de Deus. E não somente anunciar, mas passando por todos os tipos de sofrimentos e perseguições. Eu vou salientar um pouquinho a figura de Paulo, depois a figura de Pedro, depois o dia de hoje, que é o dia do Papa. Por que é o dia do Papa? Então vamos buscar também na Bíblia uma resposta para isso. Então na segunda leitura, a carta que São Paulo escreve, a segunda, a Timóteo, ele está então falando o seguinte: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. O que significa? Essa palavra sacrifício está mudada, porque a palavra justa é libação. Libação. E o que é a libação? A libação era um gesto de adoração que os pagãos faziam aos deuses. Então tinha a imagem do Deus na frente, embaixo um braseiro, e eles derramavam no braseiro perfume. E o perfume, então, na brasa, sobe, a fumaça sobe e vai até o nariz dos deuses. Então, o perfume que eles estão oferecendo. E São Paulo, então, usando esse hábito de adoração, ele está fazendo justamente, ele, então, agora está para derramar o seu sangue em libação. Isto é, seu sangue que vai cair, então, nesta fogueira divina, para que ele, então, suba até o trono de Deus Pai. Então, estou para sofrer, estava na cadeia quando isso está acontecendo. Mas ele, então, diz, olha, eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé. Isto nós encontramos, são várias passagens bíblicas, em que ele fala da situação pelas quais ele passou. Mas lembrando algo que a gente já falou aqui para vocês, eu somente recordo o que esse homem, que era da alta sociedade de então, um homem intelectual, basta ver as cartas que ele escreve, inteligente, um homem fanático na sua vida, tanto assim que ele, para defender aquela religião sua, ele era fanático por aquilo, ele vai perseguir os que estão deixando a sua igreja, a comunidade, portanto, dos judeus. Depois que ele se converte, ele se torna agora alguém com um valor, com uma coragem impressionante. Vejam aqui as coisas pelas quais ele passou. Eu quero saber quem é de nós que seria capaz de suportar um pouquinho disto que ele está falando. Vejam, comparando com os outros apóstolos, eles são israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São ministros de Cristo, falo como louco. Eu sou muito mais. Por quê? Muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites, frequentemente em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes menos 1, portanto 39. Que não podia passar de 40, porque se quem passasse de 40, batendo, ia receber os 40. Então ninguém batia 40, batia 39 para não correr risco. Então 5 vezes eu recebi os açoites, onde que está? Recebi dos judeus 40 golpes menos 1. Fui flagelado 3 vezes. Uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, passei um dia e uma noite em alto mar, fiz muitas viagens, sofri perigos. Que mais? Morto de cansaço, muitas noites sem dormir, fome, sede, muitos jejuns, com frio e sem agasalho. Tudo por causa de Jesus. Quem é de nós que teria essa coragem de enfrentar tudo isso e fazer? Nós somos muito acomodados. Começo por mim, não estou acusando vocês. Mas vejam então o exemplo que esse homem nos dá. Depois então,
vai ser decapitado em Roma, na perseguição de Nero, justamente na época de São Pedro também. Só que ele é decapitado fora dos muros da cidade, não sofreu mais porque ele era cidadão romano, não foi crucificado. Mas São Pedro, então, foi crucificado justamente ali naquilo que seria, como é que é o nome agora, gente? O Circo Máximo de Nero, cujo centro é aquela pedra que está na frente da Basílica de São Pedro. Como é que é o nome? Obelisco. Aquele obelisco que está na frente da Praça de São Pedro, ela foi tirada do lado esquerdo de quem olha para a Basílica, e tem o sinal no chão de onde ela foi tirada, que era o centro do Circo Máximo de Nero. São Pedro foi crucificado ali. Depois ele foi enterrado, então, do lado, que é o cemitério do Vaticano. Isto é, o Vaticano é um monte no qual estava esse cemitério, que fica bem embaixo do altar da Basílica de São Pedro. Quem quiser, então, ir para Roma, se tiver tempo, nós estivemos lá, mas não deu tempo. Tivemos muita coisa para fazer, para ver. Então, quem quiser ir, é o terceiro piso embaixo. Tem o primeiro piso, que é a Basílica, depois tem o segundo piso, que é onde estão sepultados alguns dos santos padres, e depois lá embaixo, onde era o cemitério. Aquilo foi todo restaurado. Então a arqueologia do Vaticano fez um trabalho maravilhoso, tirando tudo que é sujeira, pedra, acumulada durante 1900 anos. Tudo está iluminado para ver como é que eram os cemitérios antigamente. Ali está, então, São Pedro. Então vejam, a história de Paulo, que está aí, mostrando tudo aquilo que ele fez por Jesus, e de Pedro. O Pedro, então, que a primeira leitura nos mostra, então, o que está acontecendo com ele. Né? Está ali, era a época da Páscoa. Vejam bem, não sabemos quantos anos depois da Páscoa que Jesus foi crucificado. Mas é o tempo, está dizendo aqui, São Lucas, narrando que era o tempo dos pães ázimos, portanto, o tempo da Páscoa. E o Herodes está querendo justamente matar São Pedro nessa época da Páscoa também. Naquela noite, estava para apresentar Pedro aos cidadãos romanos. E Pedro, então, está ali, na prisão, e está dormindo. Uma tranquilidade de consciência da parte dele. Aí vem o anjo e vai passando por todos aqueles soldados. Você fez os cálculos aí, Silvia, de quantos soldados estão ali cuidando de Jesus? São 16 soldados. 4 soldados, são 4 grupos de 4 soldados. 2 estão sentados ao lado dele, estão lá dentro da cadeia. E veja aqui então esse milagre, esse mistério divino. As correntes que caem, as portas que se abrem. Por quê? Porque a comunidade está rezando por ele. A igreja de Jerusalém está rezando por Pedro. Toda a comunidade, toda a igreja. Eles estão na casa da mãe de São Marcos. O nome dela, bom, é o capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, não vou ler porque não vai dar tempo. Mas em todo caso, é na casa de Marcos. São Pedro, então, é tirado da cadeia e está livre, e agora, então, ele vai procurar a comunidade. Vai na casa onde a comunidade está reunida na hora à noite rezando. Bate na porta, vai a empregada e olha e vê que é ele, continua com a porta fechada e vai lá para dentro para dizer, é Pedro que está aí. E não abriu a porta e Pedro continua batendo. E todo mundo diz, imagine, ele está na cadeia. E aí então vem abrir, e então a festa na acolhida de Pedro. Portanto, a igreja rezando por ele. Então, este é o homem que agora foi colocado, e o Evangelho nos mostra, como fundamento da igreja de Jesus. Jesus não funda igrejas, está aí, vai fundar uma. Jesus está com os apóstolos lá no norte, na Cesareia de Filipe, na parte extrema de Israel. E está ali conversando com eles e está perguntando, o que estão dizendo de mim? E é Pedro que vai responder, fazendo uma profissão, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus. E aí vem Jesus dizendo, mudando o nome de Pedro.
Simão filho de Jonas, de hoje em diante você vai se chamar Kefas, pedra. Pedro, é a mesma raiz no aramaico. Kefas significa justamente Pedro e pedra. Mas por que mudar nome? Se os senhores pegarem a história do povo de Israel, os senhores vão ver Deus chamando Abrão para ser agora o fundador do povo monoteísta, o único povo monoteísta, isto é, um povo que adorava um único Deus. Naquele momento eram politeístas, muitos deuses, todo mundo adorando os deuses que queriam, a lua, a serpente, o bezerro, etc. Então, agora Deus está fundando, criando o seu povo, esse povo monoteísta, no qual vai nascer depois Jesus, preparando-o. Então Deus que faz uma aliança, vocês são o meu povo, e eu sou o Deus de vocês, não existem outros deuses, só eu. Então, como ele era o fundador deste povo, Deus mudou o seu nome, era Abrão, agora vai se chamar Abraão, que significa pai de numerosíssimos filhos. O filho dele, Isaac, é Deus que dá o nome. Você vai ter um filho, você está com 99 anos. No ano que vem, nesta época, você vai ter um filho e você vai dar o nome a ele de Isaac. Isaac teve o filho chamado Jacó. Esse filho é que agora vai se multiplicar para fundar este povo, esse novo povo. Ele vai ter 12 filhos. Então, antes de ter esses filhos, Deus muda o seu nome de Jacó para Israel. Isto é, aquele que lutou com Deus, aquele que está convivendo ou morando com Deus, uma coisa assim de trabalho. Então, como ele vai ser o povo agora, ele vai ser o fundador desse povo, dele é que vai, então, explodir com 12 filhos toda a geração do povo de Israel. Deus lhe muda o nome. Tem outras passagens de mudança de nome, mas a que nos interessa realmente são essas duas. E agora Jesus, que vai fundar a sua igreja, o seu povo, não somente um povo de uma nação, mas chamando a todos os povos para que participem do seu reino. Então, muda o nome de Simão, filho de Jonas, para Kefas. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja. Então, é difícil entender como é que alguém não entenda essas passagens do Evangelho. De Jesus encarregando Pedro de ser o responsável pela sua igreja. Então vejam, no Evangelho de São Lucas, no finalzinho, quando Jesus está já para ser entregue, está na última ceia, falando com os apóstolos, dizendo que para onde ele ia, etc. E o Pedro dizendo, eu vou estar com o Senhor sempre. E Jesus diz para ele, Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, rezei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando tiver voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Eu estou rezando por você, não estou rezando pelos outros. Porque eu quero você fortalecendo a fé dos seus irmãos. E em seguida, Jesus, logo depois da morte e da ressurreição, ele vai chamar de novo, estão ali ao lado do lago de Genezaré, depois da pesca milagrosa, e Jesus vai perguntar para o Pedro, Pedro, você me ama? Simão Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, toma conta das minhas ovelhas. Não, primeiro Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz, cuida dos meus cordeiros. Os meus cordeiros eu vou colocar sob a sua responsabilidade. Perguntou a segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tome conta das minhas ovelhas. As minhas ovelhas eu vou colocar sob os seus cuidados.
Pela terceira vez, Pedro perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava e disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. E Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Eu vou colocar as minhas ovelhas sobre os seus cuidados. Isso deve, então, nos dar essa certeza que a única igreja que vem, né, desde os apóstolos, e está justamente, ela permanece na figura dos sucessores de Pedro. Porque o Pedro morreu, foi crucificado de cabeça para baixo, ali na praça de São Pedro. Depois dele foram os outros que foram substituindo, porque o Pedro morre, mas a igreja de Jesus não. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Portanto, agora é o Pedro. Daqui a pouco morre o Pedro, vem o Lino, que também é martirizado por causa de Jesus. Depois vem o Cleto, vem o Clemente, vem o Evaristo, vem quem mais? Eu não lembro agora, né? São 266. Os senhores podem pegar isso no Google, peçam lá, a lista dos papas. Ali estão todos os nomes, quando foram eleitos, quando morreram, quem é santo. Então, praticamente, dos 266, nós temos mais ou menos uns 200 que são santos, uns 66 que não são santos, que não foram canonizados. Nós tivemos problemas na história da igreja, como Jesus teve problemas com os seus apóstolos, mas isso não quer dizer que a igreja de Jesus deixa de ser a igreja. O Pedro negou, o Judas traiu, os outros 9 fugiram na hora da cruz, Jesus sozinho. Então, isso tudo nos faz ver a igreja de Deus. É Ele que vai e que leva. Mas alguém é sinal de unidade. O Francisco hoje, ele está ligado e tem o poder de ser apóstolo, porque foi passado de geração em geração através da imposição das mãos. E recebendo através da imposição das mãos o Espírito Santo. Portanto, ele tem a plenitude do Espírito Santo que tiveram os apóstolos. Junto com ele, todos os bispos. Todos os bispos têm essa imposição das mãos. Então, todos são iguais. Só que Pedro era igual aos outros apóstolos, mas ele é que ficou encarregado de manter a unidade dos outros irmãos. Eu rezei por você, para que você permaneça firme na fé, e quando você estiver voltado para mim, você vai fortificar os seus irmãos também, nessa mesma fé. Então hoje é o dia de a gente rezar pelo Santo Padre Francisco. Está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Todos nós estamos gostando disso, e eu conheci um pouco aquela realidade. Eu realmente estou feliz com todos essas renovações que ele está tentando fazer. Naturalmente que vai encontrar resistência, e muita resistência, na parte dos mais conservadores. Mas que o Espírito Santo lhe dê a luz e a força para levar para frente a Igreja de Jesus. Então hoje, em todas as igrejas católicas, está se fazendo a coleta do óbolo de São Pedro. Isto é, óbolo significa oferta, dom, doação. Então, nós fazemos a coleta e mandamos para o Papa Francisco, para ele administrar essa coleta, ajudando as comunidades do mundo que tenham necessidades assim fortes. Agora está mandando dinheiro lá para o Oriente, lá para, não sei bem qual é, o Somália, uma coisa assim, por causa do problema com as crianças que estão sofrendo, estão em dificuldade. Então ele está mandando uma ajuda para lá. Mas a quantidade às vezes, e as pessoas e os países que recebem a ajuda do Santo Padre é muito significativo. Só que não se fala, não é? A igreja não fica anunciando isso. Algumas notícias saem, mas muito pouco. Então a ajuda de vocês hoje na coleta é para isso. Vocês gostam do Santo Padre? Ajudem-no. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bem, o momento das nossas preces. Nessas preces não nos esqueçamos então de fazer um pedido especial pelo Papa Francisco. Enquanto Pedro estava preso e aguardava a morte, a igreja orava continuamente por ele, para que esta mesma igreja continue a rezar pelo Papa Francisco, sucessor de Pedro, a fim de que seja protegido e iluminado por Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que, a exemplo de Paulo e certos de Deus estar ao nosso lado e nos dar forças, combatamos o bom combate, completemos fielmente a corrida da vida e guardemos a fé até o fim. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, confessou que Jesus é Deus e Salvador. Para que tenhamos fé viva, alegre, entusiasta em Jesus como Deus, feito humano para libertar-nos do mal e tornar-nos filhos de seu Pai Celeste, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. A presença de Pedro e de seus sucessores até o Papa Francisco mostra-nos que a Igreja Católica vem desde os tempos dos apóstolos e isso nos dá a certeza de que estamos na verdadeira Igreja de Jesus. Para que vivamos com alegria a nossa vida cristã católica, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Enquanto são trazidos os dons até o altar, cantemos juntos o canto das oferendas. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão, o mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar, o sonho da paz mundial, a luz acesa é a fé que palpita hoje em nós. No livro aberto o amor se derrama total. No nosso altar a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem
e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça, em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz,
e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos, especialmente Pedro e Paulo, e os mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo, Celso Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. De modo particular, nos lembramos da nossa ministra de Eucaristia, Alice Jorge Sanches, hoje 7º dia. Antônio Marana, 15 dias. Nivaldo Rodrigues, 9º dia. Meses, Miguel Santini, 5. Conceição Maria Barros, 2º mês. Aniversário de Antônia Campidelli, 7º mês. Aniversário de morte de João Rodrigues, Dirceu Bolognese. A Hilda Begali, 7º dia também. E João Cristo da Costa, aniversário de morte. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Chamado pra terra distante, com idade já bem avançada, foi Abraão. Seguiu o caminho confiante, cumpriu sua grande missão. O pão, vem que eu te chamo e vai. Profeta de nações diversas, querido por Deus antes mesmo de ser embrião, plantou Jeremias justiça, cumpriu sua grande missão. Vem, 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 vem que eu te chamo, vem pra partilhar os dons, vem pra repartir o pão. Vai, 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 vai que estou contigo, ensina a partilhar os dons, ensina a repartir o pão. Vem que eu te chamo e vai. Adulto e já bem preparado, na luz foi ao solo aceitando sua vocação. Pilar da igreja então passa,
redes ficaram na praia, as chaves da igreja ficaram em suas mãos. De pedra dissesse então Pedro, cumpriu sua grande missão. Vem, 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 vem que eu te chamo, vem pra partilhar os dons, vem pra repartir o pão. Vai, 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 vai que estou contigo, ensina a partilhar os dons, ensina a repartir o pão. Vem que eu te chamo e vai. Vamos continuar cantando o canto que está no número 25. Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai ao Senhor, louvai. Todos cantando. Louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Aleluia, cantai louvores ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai, louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Aleluia, cantai a Deus porque Ele é bom. Louvai ao Senhor, louvai, louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Louvai ao Senhor, porque eterno é seu amor. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Queiram sentar-se, por favor. Eu queria chamar a atenção dos senhores. Nós colocamos mais um vitral aqui, né? Terminamos essa semana. Se gostaram? Vocês? Esse de cá já estava. Eu gostei. Não vou perguntar, de repente tem alguém que não gostou, né? Fica ruim. Nós vamos então o próximo será esta aqui em cima da porta, e logo depois que tivermos colocado esse, nós vamos colocar um toldo aí do lado de fora, junto à porta, para proteger então as pessoas que entram na igreja. Não estou colocando ainda porque vamos ter que colocar o andaime, então fica ruim. Logo em seguida colocamos esse toldo para que as pessoas que vêm com cadeira de rodas, têm dificuldade, estejam então mais protegidos. Também a conta da energia elétrica, os senhores já viram, está bastante alta.
para amenizar isso, nós gastamos um pouco, mas nós trocamos todas as lâmpadas e tocamos aqui também. Vocês se repararam, agora aqui está mais luminoso, apesar de as lâmpadas serem 3 vezes menos dispendiosas que aquela que estava. Eu não recebi ainda a conta de luz desse mês, mas espero que estejamos mais ou menos no mesmo valor que gastávamos antes. No próximo dia 2 desse mês, é o Dia Nacional do Bombeiro. Então, o Corpo de Bombeiros estará realizando eventos aqui na Praça Rui Barbosa durante todo o dia. Não sei o que vão fazer, mas vão fazer alguma coisa aqui. Nós estamos precisando de voluntários para a promoção humana. Então, gente que já está aposentada, que não tem outra coisa para fazer, não fique sem fazer nada. Venha nos ajudar. Nós precisamos de alguém que dirija a caminhonete que nós temos para buscar móveis, para buscar alimentos e depois entregar esses móveis, esses alimentos. Então, quem tiver disponibilidade, entre em contato com a Secretaria da Catedral, então com o Juscelino, para a gente poder então continuar o trabalho que estamos realizando. Os outros avisos aí é com relação ao ICA, Iniciação Cristã de Adultos. Se houver adultos que não foi batizado, que não recebeu a crisma, que não fez primeira comunhão, começamos a catequese para eles agora. As inscrições estão abertas. No dia 19 de julho, vai haver o Congresso Decanal das Famílias, isto é, um congresso das famílias das comunidades que vivem aqui na cidade de Apucarana. Todas as paróquias estarão sendo representadas. Então, possivelmente, alguns dos senhores vão ser convidados. Se por acaso alguém quiser participar, vai ser então no domingo, celebrando os 50 anos da diocese e planejando um trabalho pastoral para os anos vindouros. O resto, os senhores têm aí, eu não vou ler mais, não. Estamos atrasados. Eu quero chamar agora as crianças que vão ser membros da comunidade. Vão se tornar membros dessa igreja. A Heloísa Tisque Neves, com o padrinho, a madrinha, o papai e a mamãe. A Maria Luísa Reis Carrilho. O Theo Vicentini de Oliveira. Wallace Marcelo Luciano Rodrigues. Esses padrinhos estiveram reunidos com uma equipe, e isso aconteceu não é somente numa tarde, mas a preparação agora é um encontro de casais com esses casais. Então são vários. O Barreto, quantos encontros são? 5 encontros. No dia, a hora que se for conveniente, né? Então são 5 encontros de 1 hora e quanto? 1 hora, 1 hora, mais ou menos 1 hora. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Então, vamos acolher as nossas crianças? Vamos lá. Que bom, serão membros do mesmo corpo místico do qual nós participamos. E crianças aqui, quantas tem? 161. Ah, que bom trabalho que vocês fazem. Gente, Deus abençoe vocês. Vamos para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste,
onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e o outro pela espada. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Papais e mamães, estejam atentos aos filhinhos aqui que desaparecem voando por aqui. Coloquem os folhetos na ponta dos bancos. A missa terminou. Um bom domingo, um bom almoço. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agradecemos a todos que nos acompanharam através da internet e desejamos a todos um bom início de semana. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja, sem vacilar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Rede na praia, barco no mar, a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Tem alguma criança que acabou esquecendo uma blusinha aqui, uma blusa preta, feminina pelo jeito?